Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Renato Alves e eu trabalho aqui na cidade de Orlando, na Flórida, como designer de interiores e corretor de imóveis. Eu tenho minha própria imobiliária e a minha empresa de design. E hoje é o dia que eu respondo 4 perguntas dos inscritos. Será que uma dessas perguntas é a sua? Nós vamos ver depois da vinheta. E aí, gente, como é que passaram a semana? Eu passei bem. Como eu ainda estou no meio da semana, eu não sei como o final da minha semana vai ser. Eu não sei como vai ser. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Então eu não sei como vai ser quinta, sexta, sábado, domingo. Mas pelo jeito, como estamos passando por um período de calmaria, eu acho que vai ser bom. Nós temos um projeto que está me preocupando um pouco, porque ainda está terminando a reforma e a cliente entra na quinta-feira da semana que vem. Parece que a reforma termina na sexta-feira, no sábado nós vamos limpar essa casa, no domingo chegam os móveis, o André vai trabalhar no domingo, vai trabalhar no domingo. E aí nós temos segunda, terça e quarta para decorar essa casa inteira e fazer com que ela fique linda, cheirosa, maravilhosa para o review dos proprietários. Talvez foi aquela casa, lembra que a minha cliente comprou e pagou 970? Ela já está em Orlando, ela está de férias na casa de férias dela e depois ela vai para essa casa que é dela também. Então vai ser um pouco de correria, mas vai ficar bonito. Quem sabe antes dela entrar eu gravo também, né? Porque é melhor gravar antes da pessoa entrar. Porque depois aí incomoda, né? Tem que sair, tem que arrumar a casa, etc. Tá certo? Então vamos lá, vamos responder a primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta de hoje foi feita por Tainá. Renato, se você pudesse escolher 3 celebridades para fazer o design e decoração da casa, quem seria e por quê? Nossa, Tainá, que pergunta interessante. Que pergunta interessante. Eu acho que essa pergunta, eu vou falar sério pra você. Eu acho que essa pergunta é mais assim, quem eu queria conhecer. Porque aí eu vou trabalhar pra pessoa, eu vou conhecer a pessoa, né? A fundo. Então, teria que ser pessoas que eu admiro, né? E eu vou falar pra vocês, eu sempre gostei muito da Madonna, mas eu jamais trabalharia pra essa mulher, porque ela deve ser uma chata de galocha. Ela deve ser uma cliente dificílima, sabe? Daquelas clientes que passa, que ela não sabe o que é real, o que não é real, o que é bom senso, o que não é bom senso, entendeu? Sabe? Umas coisas assim. Então eu não tenho vontade. Não, eu acho, seria as pessoas que se identificam mais comigo no sentido de serem conhecidas como pessoas boas, pessoas pés no chão. Eu acho que a primeira celebridade que eu gostaria de fazer, a casa inteira não, porque a casa inteira você precisa de um time. Se você vê a Shea McGee, ela fez o design e a decoração de uma mansão de 20 mil metros quadrados. 20 mil metros quadrados. Você precisa de uma equipe inteira, de umas 10 pessoas para escolher tudo isso e botar tudo isso no papel. Mas vamos supor que eu fosse decorar a suíte primária. Eu acho que a primeira pessoa que eu escolheria para decorar a suíte primária seria Taylor Swift. Por quê? Porque a Taylor Swift é o Michael Jackson de agora, né? Ela é a estrela número 1 do planeta. Então, assim, depois que o Michael Jackson... Porque a Madonna foi caindo aos poucos, né? O ídolo, quando ele não morre jovem, ele vai decaindo. A Mariah Carey decaiu, a Whitney Houston decaiu. Então, assim, eu nunca achei que viria, assim, uma coqueluche Michael Jackson de novo. E a Taylor Swift é essa mulher, as coisas que ela faz. Eu sei que, por exemplo, alguém possa ter um tipo de preconceito para com ela por causa das letras e das músicas que ela cantava quando ela era adolescente, né? Hoje não tem nada a ver com isso. Se você vê os álbuns
as letras das músicas, a profundidade das poesias e o jeito como ela é, não é? Se você assistir esses making-offs da turnê dela, ela deu 90 milhões de bônus para as pessoas, 10 milhões de bônus para os motoristas de caminhão que tá aqui da turnê dela. Então, assim, todo bailarino, a maquiadora ganhou 100 mil dólares, os bailarinos ganharam, ela deu para todo mundo. Então, assim, ela é uma pessoa diferenciada. E eu tenho muita vontade de conhecê-la, não para dar uma de macaco de auditório, porque eu queria saber mais como ela é, se bem que assim, ela é muito aberta, você pode saber quase tudo da vida dela lá, mas na mídia, no Instagram dela, nas coisas que ela fala, nas entrevistas, mas assim, eu gostaria de fazer um quarto bonito para ela, uma suíte primária bonita para ela, para dar de presente para ela, por tudo isso que, todas essas músicas, essas letras e essas coisas legais que ela faz pro mundo inteiro. É lógico, ela ficou milionária, ela ficou bilionária, ela é bilionária, tá bom? Ela ficou, mas isso tem um preço, né? Você estaria disposto a pagar o preço de ser um bilionário famoso? Porque você pode ser um bilionário desconhecido. Um bilionário famoso, as pessoas querem a fama, mas a fama é solitária. Já pensou? Você não pode sair na rua. Você não pode. Em nenhum lugar do mundo você pode sair na rua. Você pode andar num parque, você pode andar numa praça, você pode entrar num supermercado. Você não pode. Você tem que ficar atrás dos muros e atrás das grades o tempo todo. Então, assim, só de pensar nisso, você já fica pensando duas vezes. Essa seria a primeira celebridade. A segunda celebridade, eu vou ter que pensar um pouquinho. Então, corta aí que eu vou pensar. Então, vamos lá. Eu tive que pensar aqui comigo quem são as pessoas que eu mais gosto do Brasil, que eu admiro, né? Então, eu acho que a segunda pessoa, embora eu não sei se ela iria aproveitar, porque ela tá bem velhinha, mas eu faria do mesmo jeito. Ou para ela, ou para a filha dela. Eu faria a suíte principal da Fernanda Montenegro. Eu sou fã dessa mulher desde pequenininho, desde a Guerra dos Sexos, da novela Guerra dos Sexos. Você lembra? Bimbo! Bimbo! Eu sou fã dela e sou fã da Fernanda Torres também, da filha dela. Então, assim, qualquer uma das duas, eu faria uma suíte primária também, bem bonita. Para Fernanda Montenegro seria totalmente diferente da Fernanda Torres, tá? Da Fernanda Torres seria uma outra pegada. É lógico, teria que entrevistá-las para saber do que elas gostam, mas eu faria, assim, uma coisa tão gostosa para Fernanda Montenegro que ela ia adorar. E a terceira que eu gosto muito também, eu gosto muito da Glória Pires. E a Glória Pires tinha uma casa aqui em Orlando, hein? Eu devia ter ficado lá de plantão para ver se eu conseguia falar com ela. Eu vi a Glória Pires quando eu tinha 10 anos no shopping Ibirapuera, em São Paulo. E eu acompanhei muitas novelas. Acho que ela é uma das nossas grandes atrizes brasileiras. E não tem, acho que, nenhum homem que eu... celebridade nem brasileira, nem americana que eu admire, assim, não sei porquê. Não tem alguns atores muito bons, mas quando a gente fala em celebridade, quase tudo ou é ator ou atriz ou é cantor, né? Então eu acho que é isso aí. Eu acho que tá boa a minha lista. Seria Taylor Swift, Fernanda Montenegro ou Fernanda Torres e a Glória Pires, que eu gosto muito da Glória Pires. Glória, se você assistir esse vídeo, você me chama que eu vou fazer um quarto para você sem cobrar, tá bom? Um beijo. Muito obrigado, Tainá, da sua pergunta. Vamos então agora à pergunta número 2, que foi feita pela Laís. Renato, adoro seus vídeos, eles são incríveis e bem produzidos. Poderia compartilhar como conheceu o Deni, seu videomaker? E como são os bastidores de gravações? Antes de gravar, vocês combinam como vão gravar as casas? Você dá ideias de como vai ser gravado ou o Deni te coordena, direciona 100%? Olha, Laís, acho que eu já falei isso daqui aqui, mas eu vou repetir porque talvez seja dúvida de muitas outras pessoas, né? Então, olha só,
quase 80% do vídeo sai da minha cabeça, tá bom? Sai de eu olhar, e assim, e depois tem as ideias, né? Tem a edição, que quem faz a edição não é o Denis, é o Lucas. O Lucas vem com... O primeiro vídeo que eu fiz com o Lucas, o Lucas gravou, acho que até os primeiros 6 meses de canal. O Lucas gravou e o Lucas editou. E o Lucas que fazia as coisas, as introduções, isso e aquilo e tal. E como eu não assistia muitos canais do YouTube, eu ia pelo que ele fazia. Depois, quando eu comecei a assistir, eu comecei a querer mudar. Falei, não, que uma vinheta melhor, uma vinheta para design. Ah, eu quero fazer mais isso. Agora eu quero fazer a introdução assim. Ah, eu quero que muda a capa. Eu quero que muda assim. Então, assim, ele vai fazendo, mas quase tudo. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu sou o diretor dos meus próprios vídeos, né? A Taylor Swift também, né? Já falamos dela aqui. Se você assistir os vídeos dela, das músicas dela, tá escrito direção Taylor Swift. Então, ela que dirigiu, veio da cabeça dela, da imaginação dela. Então, assim, e às vezes eles dão ideias, né? Ah, tem esse negócio aqui, tem esse negócio lá. O Lucas veio com essas coisas agora de montar o ambiente por inteligência artificial, fazer a decoração. Isso nem foi meu, né? Eu tinha visto, mas antes de eu falar com ele, ele já foi lá e fez no canal. Mas 80% vem, a coisa vem assim, mais ou menos de como eu quero o canal. Porque assim, se você for perguntar para a inteligência artificial ou para o YouTube como é que deve ser a capa do canal, ele vai falar assim, tem que ser tem que fazer uma cara assim, ó. E aí você tem que colocar aquelas letras amarelas e tem que colocar um clickbait, né, que é uma isca, falando assim, nunca mais eu farei isso. Para a pessoa clicar e não sei o que, com aquelas letras amarelas, garrafais e tal, mas eu acho que você faz isso quando você quer inscritos, que não é o meu objetivo, entendeu? Isso não combina comigo, eu não gosto disso. Eu não gosto de clickbait, eu não gosto de letras amarelas garrafais, eu não gosto de drama, eu não gosto de isca, de cara, não gosto de nada disso. Eu quero que seja uma coisa mais refinada, porque eu sou, nunca me viu falando isso, tá? Mas eu vou dizer agora, eu sou uma pessoa mais refinada, eu gosto de coisas mais, eu já fui bem pobre no Brasil. Mas mesmo pobre, eu me vestia bem, eu limpava minha casa, eu esfregava minha casa. Então assim, eu não quero uma coisa que fique assim, não vai, o canal não vai ter 1 milhão, não tem problema. O canal, ele foi feito para ajudar quem quer ser ajudado, para entreter quem quer ser entretido e para atrair as pessoas que têm mais ou menos o mesmo tipo de visão que eu. Eu mostro o meu trabalho, as pessoas gostam. Quem gosta de outro tipo de trabalho e de outra vibe não vai se inscrever no meu canal e tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o que seria do mundo se todo mundo gostasse da mesma coisa? Se todos tivesse um canal, entendeu? Então assim, tem canal para todos os gostos. É lógico, os canais de drama, de bagunça, aí estoura mesmo, né? Estoura, dá milhões de views e essas pessoas ficam vivendo do dinheiro do YouTube. Não é o meu caso. Eu tenho um trabalho aqui que já me satisfaz. Eu sou designer de interiores, que é a minha paixão. Transformar o lar das pessoas é a minha paixão. Depois, eu procuro e acho e vendo esses imóveis também para os meus clientes. Então, este é o meu trabalho. O YouTube é para mostrar o meu trabalho. Então, eu não estou tão preocupado com o número de inscritos, com essas coisas aí. O que eu estou preocupado é mostrar o meu trabalho e que o YouTube ajude eu a sustentar estas duas empresas que têm muitas famílias trabalhando aqui. Todas elas precisam. Então, é isso que eu queria te dizer. A cara do canal, a capa, a fonte da letra, o tipo de música que toca no começo, essas coisas. O Lucas escolhe a música porque ele já sabe do que eu gosto.
Mas eu falava pra ele assim, eu quero uma música assim, relaxante, com as imagens assim e tal. Então eu já dirigi assim. Agora você perguntou, como é que é lá na casa? O Dani te coordena? Não, o Dani só filma. Tá? O Dani só filma. Eu entro na casa, nós pedimos para um corretor nos deixar filmar a casa, então eu entro na casa e aí eu acendo as luzes, aí eu dou uma volta na casa. Quando eu dou essa volta na casa, tudo que eu quero falar já vem na minha cabeça. Não sei como, não me pergunte como é que é, eu não sei. Mas já vem tudo, eu não tenho script, eu não decoro nada, eu não levo papel. Eu já vendi muitas casas, eu já decorei mais de 200 residências só em Orlando e reformei. Então assim, eu sei, eu entendo da casa, da estrutura e da construção dos Estados Unidos. Então a hora que eu entro lá, eu já vejo tudo, entendeu? Eu vejo tudo e eu não preciso decorar nada, nem falar, eu já sei o que é. Eu não estou fazendo isso para o cheque da comissão ou para o valor que eu vou ganhar da comissão da reforma. Não, eu estou fazendo isso porque eu gosto. Porque eu gosto de vender, eu gosto de entrar numa casa nova, eu gosto que cada casa que eu entro eu fico imaginando a história que tem lá dentro. Entendeu? Então aí eu vejo os pontos bons e eu vejo os pontos ruins. Agora sim, no começo do canal você via que eu lá, lascava o pau nas coisas erradas e tomei muita patada de corretor, viu? Tomei muita bronca de corretor, então hoje eu tomo um pouco mais cuidado. Porque o corretor deixa eu filmar a casa dele, ele não vai querer que eu fale a verdade. Mas pode ter certeza, se eu filmar uma casa e eu não falar nada de errado, mas vier um cliente brasileiro comprar comigo, eu vou dizer, olha, tudo bem, você assistiu aquilo no vídeo, mas essa casa, assim, assado. Então a gente vai ter que pedir para arrumar isso. Ou eu vou dizer para ele, olha, aquela casa ali é muito boa, é muito bonita, mas pro seu perfil precisa de uma outra coisa. Olha eu já devagando aqui, indo para outros assuntos. Então é assim, aí eu chego pro Dani e falo, Dani, eu vou começar lá de fora. Agora você fica lá fora e eu vou sair e eu começo. Aí ele fala, tá bom. Ou eu falo, Dani, vou começar aqui debaixo da árvore, hora que eu falar, essa casa ali, você vira e mostra a casa. Daí eu começo e aí eu falo, essa casa ali, daí ele vira e mostra a casa. Eu falo, agora a gente vai começar lá dentro. Ou às vezes eu falo, Dani, porque ele esquece. Eu falo, esse chão não sei o que, ele fica na minha cara. Daí eu falo, a hora que a gente para, eu falo, filma o chão agora. Ah, eu filmo no final. É muita informação. Vai esquecer e as pessoas vão parar. Nos comentários vão falar assim, você falou do chão, mas ele não mostrou o chão. Oh, ele não mostrou o chão. Então, eu lembro ele falou assim, olha, Dani, filma já o chão. Tá, mostra aqui o chão, Dani. E ele vai lá e mostra. Então, assim, o Dani filma. E ele fala pra mim que ele tem outros corretores que ele filma também, que a pessoa fala, o que eu digo agora? O que eu faço agora? E ele até consegue dar umas ideias e dirigir as pessoas, porque ele trabalha comigo. E as pessoas os corretores perguntam pra ele, o Renato estuda, ele decora? Ele fala, não, ele entra e ele começa a falar. E é assim, eu entro e eu começo a falar. E eu começo a falar e às vezes eu falo besteira também, né? Porque quem fala demais, você sabe, né? Quem fala demais fala besteira. Então é isso, Laís. Eu participo da criação mesmo. Agora nós fizemos esse estúdio aqui. Né? Esse estúdio, eu gosto muito do Renato Responde lá do Design Studio também, porque ela tem luz natural. E aí nós fizemos esse estúdio aqui para conversar com as pessoas, para os corretores gravarem conteúdos deles mesmos aqui também. E nós vamos gravar o Renato Responde e o Alex Responde daqui. Agora, como nós temos duas salas que nós podemos gravar, se um dia que nós quisermos correr, o Dani põe uma câmera para gravar aqui, põe uma outra lá e ele fica aqui, vai e volta. E a gente pode gravar 2 de uma vez só, que vai economizar muito mais tempo. Se você tá olhando aqui, olha, eu tô gravando esse vídeo sozinho hoje. O Alex me ajudou a montar a câmera, me ajudou a montar essas luzes e essas luzes ficaram refletindo na televisão. Então, eu não sei se vai dar para ter essa televisão aqui atrás sem essa luz refletir. Mas como o Dani não pôde vir, eu tive que fazer esse vídeo sozinho, eu não consegui. Por isso que eu coloquei a minha casa, que é bem clara aqui, que aparece um pouco aqui do reflexo. Essa é a minha casa que eu já vendi.
né? Essa casa eu já vendi, estou morando nela até mudar para minha casa nova. E você assistindo o vídeo da casa nova, a semana que vem eu vou gravar outro, porque agora já tá bem diferente, acho que vocês vão gostar. Outra coisa também são essas wall sconces, né? Essas arandelas. A hora que eu acendi fez um risco de luz assim. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pedir para colocar um dimerizador ali, para deixar ela bem baixinha assim, para ela não fazer esse risco de luz. Mas acho que na câmera do Dani talvez não fizesse isso. Então assim, eu dirijo, eu faço os cenários, os temas, às vezes, por exemplo, quando eu falei eu quero um vídeo James Bond, e aí ajudei a achar a música do James Bond, às vezes eu mando algumas músicas pro Lucas, mandei algumas vezes, tá? Mas ele manda o vídeo pra mim antes de publicar, 2 dias antes, e eu olho e falo, acrescenta isso, tira isso, faz aquilo. Então praticamente sou eu, tá bom? Vai uns 80%. Obrigado, viu, Laís? Vamos então agora à pergunta feita por Jéssica Emanuele. Eu adoro nome duplo, assim, não é nome composto, né? Nome composto é aquele nome assim... Josedete, Darinalva, entendeu? Vem Darinalva, esses nomes é muito engraçado, né? Se você tem um nome composto, me desculpe, mas é engraçado. Os pais tinham esse costume, né? De colocar metade do nome do pai, metade do nome da mãe, era moda, né? Agora ninguém gosta mais. Conviva com o seu nome. Ou vai lá no cartório, pega um juiz e muda o nome. Já vi muita gente que fez isso. Jéssica Emanuele perguntou, Renato, com o seu conhecimento na área, o que você poderia nos falar sobre a arquitetura nessa época onde não se tinham programas para desenhar, calcular e tudo que se tem hoje? Isso é o que mais me impressiona na arquitetura, desde as pirâmides até as mansões e igrejas tão impecáveis, construídos de forma tão manual. Por exemplo, da Era Dourada. Olha, Jéssica, para você ter uma ideia, quando eu fiz a faculdade de engenharia, todas as plantas a gente fazia na mão. Eu fiz na mão. Tinha AutoCAD, mas o AutoCAD estava começando e a gente só começou a usar o AutoCAD para os projetos. É porque na faculdade de engenharia você não faz projeto, viu? Você não faz projeto, você tem desenho 1 e 2 e acabou. E acabou. Depois você só estuda concreto, estrutura, materiais de construção civil, cálculo 1, resistência dos materiais, e aí fica aquele saco, né? Que aquela faculdade é um saco, é muito chato. Foi assim, os 5 anos da minha vida que mais demorou a passar. Eu envelheci, perdi quase metade de todos os meus cabelos. Não recomendo pra ninguém, a não ser que você tenha uma vocação, que nem pra medicina. Então assim, a gente fazia na mão. Se você for para Newport, lá onde eu fui visitar aquelas mansões, tem alguns cômodos que tem os desenhos originais feitos pelo designer de interiores francês, que fez a maioria dos interiores das casas da Era Dourada de Newport. Ele era francês, não me lembro o nome dele agora. Vou pedir para o Lucas colocar aí, que eu vou lembrar. E ele fazia o quê? Ele fazia uma história interessante para vocês. Ele fazia os desenhos, né? Fazia os desenhos à mão, ele e o time dele mostravam para os proprietários, eles aprovavam tal. Eles montavam, enquanto a casa estava sendo construída, lá na França, eles montavam dentro de um galpão gigantesco um quarto do tamanho que era aquele quarto, e aí eles faziam todas as molduras, todos os papéis e todas as esculturas e todas as lareiras e todos os mármores, montava aquele quarto inteirinho, inclusive com a mobília, aí desmontava tudo isso, botava em caixas, escrevia sala de jantar e mandava por navio. Aí quando chegava aqui montava tudo aqui. Não era feito no local. Incrível, não é? Por isso que uma casa como o The Breakers, eles conseguiram fazer aquela casa lá em 1 ano e 8 meses. Hoje, a minha casa, que tem 350 metros quadrados, já está quase 1 ano reformando. Eles construíram The Breakers, que tem 10 mil metros quadrados, do jeito que foi feito, com aquelas coisas que foi feito, e
Levou só 1 ano e meio. E uma coisa que é interessante você notar é que não existia faculdades. Não existia faculdade de arquitetura, faculdade de engenharia, faculdade de designer de interiores. As pessoas tinham paixão por essas coisas e iam trabalhar com pessoas que sabiam. Então, assim, começando lá por Da Vinci, que Da Vinci era cientista, médico, engenheiro, arquiteto. Michelangelo também desenhava coisa, desenhava estrutura. Então, começando por eles, que eles investigavam e desenhavam e construíam, os aprendizes passavam para frente e novas pessoas vinham e passavam para frente. Aquele conhecimento era passado, e os reis e a nobreza sempre iam atrás destas pessoas para construir as suas casas. Então, assim, eles eram famosos, eles eram chamados arquitetos, eles eram chamados engenheiros. Depois, quando começaram a se construir as escolas de engenharia, as escolas de arquitetura, daí começou a se exigir o diploma para você poder exercer a profissão. Mas isso prova pra gente, ainda mais hoje, Jéssica, que você não precisa fazer uma faculdade de designer de interiores para ser um ótimo designer. A Shea não fez faculdade de design de interiores, a Jean Stoffer não fez faculdade de design de interiores. Elas aprenderam tudo de revistas, de observar, de conversar com outros profissionais, de experimentar as coisas. Então, hoje, agora, por exemplo, a inteligência artificial está decorando também, né? Está fazendo projeto, está construindo casa, está fazendo fachada, está fazendo rendering. Eu acho que a inteligência artificial acabou de uma vez foi o golpe final nessas empresas de renderização, né, que cobravam uma fortuna para renderizar, para fazer renderização de ambientes, tal. Hoje você coloca as fotos põe o desenho, você coloca as fotos dos revestimentos, você pede lá para o ChatGPT montar uma renderização, ele faz. E as pessoas estão montando da casa delas e estão fazendo, é lógico, ele vai até um certo ponto. Por exemplo, aqui mesmo que eu falei, o Thiago veio com esse desenho daqui, tudo bem. Mas eu falei para ele, dá para melhorar. Nunca vai chegar na inspiração e na arte do artista. Tá? Nunca vai chegar. Então, naquela época, não tinha esses programas, era tudo no papel, era tudo desenhado e era o conhecimento das pessoas. E as pessoas escreviam também em livros. Tanto que, quando a Catedral de Notre Dame pegou fogo, eles encontraram uma dificuldade imensa de achar artesãos que construíssem aquelas cúpulas, porque ninguém sabe como aquilo era feito. Ninguém sabe como aquilo foi feito, porque quem foi feito já morreu. E agora esses prédios retos, essas caixas, esses negócios, acabou com aquela beleza daqueles arcos, aquelas coisas. Então, foi muito difícil encontrar arte. Vieram pessoas do mundo inteiro, ganharam uma fortuna para poder ir lá e conseguir reproduzir aqueles volts e aquelas coisas lá. E hoje agora a catedral foi reconstruída. E não sei se você percebeu, Jéssica, está havendo um movimento como é que eu posso dizer? Até vou sentar diferente aqui, deixa eu virar para cá um pouquinho. Eu acho que está havendo um movimento de repudio da arquitetura moderna no mundo, porque eu vejo outro dia, eu assisti um vídeo de uma corretora brasileira, que eu gosto dela, e ela mostrou uma casa que ela falou que era um chateau francês. E, nossa, eu gosto de ler os comentários, né? O pessoal falando, casa maravilhosa, casa que eu moraria, casa lá. Na semana seguinte ela mostrou uma casa super moderna, reta, branca, não sei o que. Mas foi um show de dislike, né? Um show de as pessoas falando que a casa era ruim, que a casa não sei o que. Então, assim, na Europa também está acontecendo isso. Se você olhar os lugares em Paris, em França, onde tem arquitetura moderna, tá vazio, não tem ninguém. E os lugares onde tem a arquitetura clássica, aqueles bairros, aquelas praças, aquelas avenidas, tá cheio de gente.
as pessoas não estão querendo mais ambientes super modernos, as pessoas têm falado que parece clínica, que parece dentista, que parece lobby de hotel. Elas estão voltando àquela sensação da casa. Porque uma coisa que eu estudei na faculdade, que vou falar para vocês, é o seguinte: a casa do animal, do humano, do mamífero, tal, a casa é o refúgio, porque assim, quando você dorme, você está muito vulnerável a ataques, principalmente se você mora na selva, se você é um animal. Então você tem que entrar numa toca, você tem que se esconder. E somente se a toca te der uma sensação de aconchego e proteção, você consegue dormir. Senão você acorda com qualquer barulhinho, você acorda com qualquer barulhinho, entendeu? Senão é assim. E as pessoas começaram a perceber que esses tetos gigantescos, altíssimos, com mobília nenhuma, com parede toda de mármore, com isso aqui, não está trazendo aquela paz, aquele aconchego que elas sentiam quando talvez elas eram crianças dentro da casa dos pais e dos avós. Então as pessoas estão percebendo, depois de algumas décadas aí, e está havendo um movimento, e começou agora também, abriram, nos Estados Unidos aqui tem 2 ou 3, acho que na Europa tem mais 2 ou 3 faculdades que ensinam, faculdades de arquitetura que ensinam arquitetura clássica. Não é essa arquitetura moderna, entendeu? Então essa eu gostaria de fazer. Mas era assim, Jéssica, era tudo feito à mão e era todo conhecimento era transmitido dos mais experientes para os outros, né? E é uma maravilha, não é? Se você vê as coisas que se faziam e o que os artesãos faziam e o que as pessoas desenhavam, não é? É lindo, ainda bem que tem muita coisa preservada. Infelizmente, muita coisa foi demolida para se construir prédio de apartamento. Mas é isso, né? Vamos lá? Pergunta número 4 foi feita pelo Paulo César. Renato, eu gostaria de saber se a mão de obra especializada é muito cara nos Estados Unidos ou teve algum outro fator que fez, talvez, encarecer todo o projeto. Outra dúvida. Aqui no Brasil, se utiliza muita marcenaria de móveis sob medida ou planejados. Nos Estados Unidos não se utiliza esse tipo de móvel? Em seus projetos, você gosta ou não desse tipo de marcenaria? E por último, parabéns, seu trabalho ficou espetacular. Tem casas aqui no Brasil sendo vendidas por 60 ou 80 milhões de reais que não chegam aos pés deste imóvel. Não, que não chegam, olha eu sem óculos, né? E que não chegam a esse nível. Parabéns. Muito obrigado, Paulo César. Meu nome é Paulo César, mande um beijo para minha mãe Vera Lúcia. Dona Vera Lúcia, um beijo. Seu filho fez um ótimo elogio, muito obrigado. Então vamos lá. Paulo Sérgio está falando da casa do Renato Rosa, aquela casa, a maior casa que eu já fiz na minha vida. Paulo Sérgio, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se aí no Brasil aconteceu isso, mas depois da pandemia, aqui nos Estados Unidos, as coisas triplicaram. Eu lembro que quando eu fiz a minha casa, foi um pouquinho antes da pandemia. Foi durante a pandemia, né? Mas quando eu comprei drywall, eu paguei $4,20 uma folha de drywall. Hoje, essa folha custa $16. Ela custa 4 vezes o que ela custava em 2020. Então, assim, 400% em 6 anos. Então, assim, o preço das coisas subiu astronomicamente. Então, a casa do Renato, o motivo pelo qual ficou muito acima do que eu achava que ia ficar, primeiro porque eu nunca tinha feito uma casa daquele tamanho, tá? Eu sou sincero. E eu não tenho vergonha não, uma casa de 550 metros quadrados eu nunca tinha feito. A maior casa que eu tinha feito, eu nem me lembro, foi a casa da Ana, que tinha uns 300 metros quadrados, 280 metros quadrados, da Ana Ferreira. Foi a maior casa que eu tinha feito. Eu nunca tinha feito uma casa de 500 metros quadrados. Então assim, nós calculamos e chutamos e mais aquilo ali, calculamos o preço, mas assim,
Durante a fase do projeto também houve coisas que aconteceram, né? Ah, quero mais um banheiro aqui, eu quero dividir mais esse banheiro aqui, quero fazer mais um banheiro lá pra fora. Eu fui falando pro Renato, já que você vai fazer, faz cada quarto ser uma suíte, porque tem espaço. Ah, vamos pegar esse banheiro, a gente ia fazer um banheiro só. Não, vamos pegar esse banheiro, fazer esse quarto suíte e fazer um banheiro lá pra fora. Ah, vamos botar um chuveiro no banheiro. Ah, a gente ia fazer a lavanderia e a butler's pantry junto. Ah, não, vamos fazer uma scullery, uma cozinha de apoio, e uma lavanderia separada, e uma sala de TV, e um escritório, e assim, um monte de janelas. E então assim, quando foram voltando os orçamentos e nós fomos, como se diz, comprando e vendo assim, aquilo começou a virar uma bola de neve. Eu comecei a perder o sono, para falar a verdade. Comecei a perder o sono, porque eu falei assim, como é que eu vou dizer pro Renato que aquilo que ele achava que ele ia gastar, ele não vai gastar? E olha só, é mesmo um pouco de inexperiência, com um pouco de também assim, das coisas aumentarem e a gente não vê, porque também fazia um tempo que a gente não tinha pego uma reforma tão grande assim. Então, por exemplo, a minha casa agora, do jeito que tá, sem nada, já gastou 250. Como é que a gente ia fazer a casa do Renato inteiro por 350? Nem morto, nunca. Nunca ia dar. Mais a minha comissão, mais a administração, mais não ia dar. E assim, hoje, se você vê, para que nós pudéssemos fazer no tempo que eles queriam, os empreiteiros tiveram que contratar muitos ajudantes. Hoje, um ajudante, na época da pandemia, o ajudante ganhava $80 por dia. Ganhava $80 por dia. Hoje, um ajudante é 200, 250. Se ele for um ajudante com um pouco mais de experiência, que consegue fazer um frame e tal, é $300 por dia. O cara trabalhou 10 dias, ele tem que receber 3.000. Né? Então ele recebe, se ele for 300, ele recebe 1.500 por semana. E assim, 6.000, nossa, ele recebe 6.000. Vai assim também, viu? Aluguel, telefone, gasolina, então assim, tudo aumentou. E porque essas coisas aumentaram, as pessoas viram que não dava mais para continuar trabalhando por $100, por $150. E eles começaram a procurar pessoas que pagavam mais. E as pessoas que pagavam pouco começaram a ter que ficar trabalhando sozinhos, ter que fazer com a mão deles, com as próprias mãos. E aí eles começaram a aumentar para poder ter ajudante. Então, subiu o preço do ajudante, daí o empreiteiro teve que aumentar o preço dele, porque agora é o preço do ajudante, tem o preço do empreiteiro. Então, tudo subiu, tudo subiu. E assim, quando você vai... A casa do Renato Rosa tem um pé direito de 12 pés, 14 pés. Quando você vai comprar tinta para pintar aquela casa, dá 4.000, 5.000, 10.000 de tinta. Cada galão custando $250, né, que dá pra pintar, sei lá, 2 quartos, aí você dá mais uma de mão, daí você dá uma de primer, daí você vai pintar uma sala, daí você vai pintar o teto, daí você vai arrumar iluminação, eletricidade. Então assim, E eu vou te dizer uma coisa, se, por exemplo, eu tivesse mais orçamento, tinha ficado melhor. Tá? Ah, mas dá pra ficar melhor? Sempre dá pra ficar melhor. O céu é o limite. Tem coisas que eu queria fazer lá na casa do Renato que não deu pra eu fazer, porque a gente já tinha estourado, né? A gente já tinha estourado, mas se você fizer com calma e assim, dá... Na minha casa até agora não tem nada que eu quero fazer que eu não fiz. Tudo eu fiz. Por que você gastou tanto dinheiro até agora assim? Porque eu investi bastante dinheiro na casca do ovo. Né? Você tem que fazer a casa, assim, onde o dinheiro mais vai e não aparece, ele é o mais importante, entendeu? Então, nas paredes, no isolamento térmico, na eletricidade, no encanamento, é ali que vai o dinheiro grosso e é ali que fica caro, mas é ali que é importante. A hora que essa casa estiver selada, fechada e montada, ela vai ser muito confortável de se viver dentro dela. Não vai ser quente, ela não vai ser fria, ela vai ser espaçosa, ela vai ser iluminada. Então assim, nada do que eu quis fazer até o momento
eu deixei de fazer, eu fiz tudo. Eu comprei o fogão que eu queria, né? Comprei o fogão que eu queria, eu comprei as geladeiras que eu queria. Eu comprei, então assim, quanto der eu vou fazer. Talvez eu chegue no mesmo valor do Renato, numa casa muito menor, né? Porque eu vou querer fazer mais um monte de coisas, porque eu quero ficar nessa casa no resto dos tempos, entendeu? Tomara, né? Se eu não enjoar. Porque o Alex falou assim, daqui 7 anos você vai querer mudar de novo. Eu espero que não. Eu espero que não. Ou se for para mudar de novo, tem um lugar pequeno, né? Mas é isso aí. Então, muito obrigado, viu, Paulo, do seu elogio. Eu também acho que a casa ficou muito boa. Inclusive, a casa agora está muito melhor, porque eles vieram, colocaram coisas pessoais, colocaram mais móveis, foram numa linha bem clássica, assim, colocaram quadros, compraram antiguidades e tapetes, e não sei o que. Então agora ela tá bem mais com a cara deles. Né? Quando nós entregamos ela tava assim, crua, agora tá bem mais com a cara deles. Valeria até um outro vídeo assim para mostrar, né? Será que eles aguentam? Bom, gente, então nós vamos terminar por aqui. Eu respondi 4 perguntas dos inscritos. Eu espero que essa câmera tenha gravado até o fim. Já imaginou eu chegar agora ali e ver que não gravou nada? Eu vou embora. Se acontecer isso, eu vou embora. Eu não gravo tudo de novo, não. Eu vou embora, eu vou lá, janto, pulo na piscina, nada. Amanhã, de novo, eu faço tudo de novo. Mas aí, descansado, né? Porque fazer de novo agora, já pensou? Deus me livre. Então tá, nós vamos terminar por aqui, tá bom? Eu espero que você tenha tido um ótimo domingo. Vai dormir cedo, experimenta dormir cedo. Se você não conseguir dormir, esvazia sua mente, pensa só em coisa boa, fecha os seus olhos, fica pensando só em coisas boas. Pensa, sabe o que é uma coisa que faz você pensar e sonhar bastante? Pensa que você ganhou na loto, o que você faria com o dinheiro? Daí começa a citar, na hora que você vê, você já dormiu, né? Toma um leite, um chá morno, já vai apagando as luzes, não fica muito no celular, tá? Vai pra cama assim, deita umas 9h30 e fica ali. Você vai ver como que você acorda às 6 horas da manhã do outro dia, assim, cheio de energia, tá bom? Eu espero que você durma cedo, que você descanse bem, que você tenha uma ótima semana de trabalho, tá bom? Eu vejo você na quinta-feira. Na quinta-feira, nós vamos mostrar o vídeo que eu fiz com essa câmera que está me filmando aí, que é uma câmera que você segura assim, da casa que eu e o André fomos terminar lá no Texas. Que o André, eu escolhi tudo, o André montou e eu fui lá dar a finalização e receber os clientes, tá bom? Então não perca, quinta-feira às 18 horas do Brasil, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa seu like, se você não for inscrito, se inscreve também, tá bom? Não custa nada. Um grande abraço para você, até semana que vem, tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil,
e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.